Seja bem-vindo ao Vida de Arquiteta. Eu sou a Cristiane Lima e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a tirar medidas de levantamento para projetos à distância, projetos online. Como assim, Cris? Projetos à distância ou projetos online, eles são feitos com medidas que nós não tiramos, né? Eu não vou ao local, eu não vou em outra cidade tirar essas medidas. De vez em quando a gente vai em projetos muito grandes ou muito específicos, tá? Mas na maioria dos casos a gente não vai. Quem envia essas medidas pra gente é o cliente, tá? Mas o cliente, na grande maioria das vezes, ele não tem facilidade em tirar essas medidas. Nem sempre ele tem a planta do local. Muitas vezes ele precisa passar essas medidas para você, tá? Então no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um projeto de um banheiro, um lavabo bem pequenininho que eu estou fazendo para uma cliente e é um projeto à distância, tá? A gente faz aqui de um jeito que a cliente consegue anotar em cima do que eu vou mostrar para vocês e enviar as medidas que a gente precisa, tá? Porque são muitos detalhes. E essa questão das medidas é uma coisa muito séria, porque a gente coloca até em contrato. Tem uma cláusula no contrato que ela é assim: para projetos executados à distância, as medidas deverão ser enviadas pelo cliente, que se responsabiliza pela veracidade e exatidão das mesmas. O que isso quer dizer, Cris? Quer dizer que se ele te mandou que uma parede tem 2 metros, você vai fazer um projeto com 2 metros. Se na verdade ela tem 2,5, o que ele passou para você foi 2 metros, né? Então ele é responsável pelas medidas que ele te envia, né? Então, para evitar transtornos de projeto, né, e de execução, porque, por exemplo, quando a gente faz marcenaria, é projeto exato, né? A gente sempre fala para os profissionais irem lá e conferirem antes de executar. Mas não é todo cliente, ainda mais se você não está acompanhando, que marca com um marceneiro lá para conferir, por exemplo, né? Então imagina que você fecha uma parede inteira e aí fica sobrando 5 centímetros, ou faltando, né? Então projetos à distância requerem um cuidado maior, já que a gente não foi lá tirar as medidas presencialmente, tá? Então eu vou mostrar para vocês o que a gente faz aqui no escritório para ajudar os nossos clientes de projeto à distância a enviarem as medidas para nós quando eles não têm a planta. Tá? Isso serve também para quando eles têm a planta, mas é aquela planta que a construtora entrega que muitas vezes está faltando ali muita informação ou é uma planta muito antiga, tá? Eu vou mostrar um exemplo de um lavabo pequeno que eu estou fazendo para uma cliente agora. Em breve vocês verão um projeto aqui e vou mostrar o que eu fiz para ela, o que eu envio para ela poder tirar essas medidas para mim de forma mais fácil, tá bom? Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Aproveita a vinheta que vai vir agora e já arquiteta o like e se inscreve se você ainda não é inscrito. E se você quer acompanhar mais esse tipo de conteúdo também pelo Instagram, nosso Instagram é @avidadearquiteta. Esse aqui é um croquis que a gente faz para os clientes quando eles não têm planta nenhuma, tá? Quando eles têm uma planta básica, a gente faz em cima da planta deles por ambiente, tá? Nesse caso aqui é um lavabo, é esse aqui. Vou deixando as imagens em algum lugar aqui na tela para vocês verem um pouquinho de como é o lavabo, tá? A primeira coisa que a gente faz é uma planta à mão mesmo, vocês estão vendo? Não tem escala, você pode fazer ela mais precisa se você quiser. E aí a gente marca quais medidas a gente precisa. Nesse caso aqui, ó, eu vou fazer a leitura junto com vocês, que é a mesma coisa que eu passo para os meus clientes. Vamos lá? Bom, essa aqui é a planta do banheiro. A gente tem aqui a entrada, uma porta, uma bancada que já existe, mas que nós vamos trocar. Temos um ponto de ralo e um ponto de vaso, tá? E nessa parede aqui a gente tem a janela. Então, o que eu preciso aqui? Eu preciso da largura, eu preciso do tamanho da porta, das larguras laterais da porta, tá? Preciso de altura, largura da porta, tamanho do marco. Preciso também de saber aonde tem tomada e interruptor, em que altura eles estão. Preciso também do pé direito, né? Que altura tem esse ambiente aqui. Preciso dessa medida. Na parede de cá, eu preciso saber a largura da janela e a largura das duas paredes ao lado da janela. O que mais que eu preciso saber da janela? Né? A largura que a gente já falou, a altura e o peitoril, que é a altura do piso até o início da janela. A gente também precisa dessa informação. O que mais que eu preciso saber? Na parede que tem hidráulica, é um pouquinho mais complicado, tá? Mas é simples. É complicado, mas é simples. Eu preciso saber do eixo do vaso, tá? Nesse caso aqui, a gente vai mudar talvez só o modelo do vaso. Então, a gente não vai mexer ele de lugar, eu não vou tirar daqui e vou pôr aqui.
De qualquer forma, eu preciso saber esse ponto hidráulico aqui, ó, onde que tá o eixo do vaso, né? Onde que ele tá encaixando aqui a hidráulica dele. Preciso também da válvula, porque esse vaso aqui ele não é caixa acoplada, ele tem uma válvula hidra, então eu preciso da altura dela. Preciso da posição do ralo no piso. Preciso do eixo da torneira, nesse caso aqui ela não tá no meio, ela tá no cantinho, então eu preciso do eixo da torneira, da largura da pia existente, tá? O que que a gente faz aqui também para ajudar o cliente? A gente faz duas perspectivas, uma de um lado, aqui tá pegando o vaso, o registro, a válvula hidra, o vaso, o ralo, a bancada, a janela e o rodapé, que esse banheiro, esse lavabo tem um rodapé, tá? Preciso de foto ou vídeo do tipo de iluminação e do tipo de forro também. Aqui, eu só precisaria da medida certinha se não fosse centralizado. Se tiver centralizado, a gente não precisa mexer, tá? E se for forro de gesso, é mais tranquilo de mexer. A outra perspectiva que a gente tem é olhando para cá, ó. Então, eu consigo ver a porta, que a gente já vai ter tirado as medidas, a janela também, mas se o cliente preferir, ela pode desenhar aqui mesmo na perspectiva, tá vendo? Ela pode fazer essas medidas aqui, ó, se ela preferir. E nessa parede aqui, o que a gente tem de diferente é que a papeleira está aqui. Então, se a cliente quiser manter essa papeleira, eu preciso saber aonde ela está localizada para colocar com precisão no projeto, tá? Isso aqui é uma planta simples, feita à mão, que a gente faz para ajudar os nossos clientes a poder enviar as medidas pra gente. Essa planta a gente pode escanear, enviar para o cliente, ele imprime e pode anotar em cima dela mesma, tá bom? Quando a gente tem a planta, a gente aumenta a escala dessa planta, imprime, coloca ali as medidas ou até mesmo faz virtualmente, se você dominar algum programa onde você consiga colocar as linhas e o espaço para o cliente escrever as medidas, envia para ele e pede para ele imprimir e tirar essas medidas para você. No caso de tomada interruptora, a gente precisa de saber a altura que ele está do piso. Essa altura a gente pede para ela ser medida até o eixo, ou seja, até o centro da caixinha de tomada de interruptor, e uma largura que dê para a gente identificar o posicionamento dela. Outros elementos como espelhos, boxes, e se no caso de banheiros, também devem ser medidos, tá? Duchas higiênicas, bidês, tudo que tiver dentro do espaço, a gente precisa de ter marcado em planta, mesmo se for demolir, tá bom? Isso aqui eu tô dando um exemplo para vocês de um lavabo, que é um projeto aqui do escritório, mas você pode fazer isso com todos os ambientes que sejam projetos à distância, onde você vai fazer reforma ou interiores. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo você ou no próprio comentário ou gravando um outro vídeo como esse. E se você acha que algum amigo seu vai precisar dessa dica, compartilhe esse vídeo com ele para ajudar ele também. Um beijo e até o próximo vídeo.